Fala, nação tricolor! Tá vendo quando o editor tá aí, quando eu tô bem, tem vídeo todo dia aqui pra vocês. Vamos falar, porque por incrível que pareça, sim, já tem notícias pra falar. Ontem, quem viu o vídeo que subiu ontem, vai ver que eu falei que o Tuta era um dos meninos que provavelmente poderia ser aproveitado dos campeões da Copinha na integração pra base, que a gente falou também da renovação do Gabriel, enfim. E o Tuta passou por um processo hoje durante a tarde, foi vendido, já está rumo à Alemanha. Olha como a coisa aconteceu rápido. Vamos falar desse cara aqui que fez aniversário na semana passada e comentou sobre o jogo contra o Santos e falou inclusive sobre a escalação do São Paulo. Ele acha que é um dos melhores elencos dos últimos anos. Além de falar do Rogério Ceni, também vou falar de uma opção que surge como segundo volante para o Jardine, que é o Jonathan Gomes. Você lembra do Jonathan Gomes? Da era de Mito como técnico, de Jonathan Gomes que estava lá na Arábia Saudita. Vamos falar dele um pouquinho também. Vamos falar em números do que acontece com o São Paulo em clássicos e debater um pouco desse assunto. Peguei uns números aqui que são olha, dos últimos 10 anos, desde 2009, como tá terrível o clássico pra gente. É horrível essa palavra, mas tá virando tabu. Vou falar do treino, da reapresentação hoje do São Paulo. Teve conversa do Jardine, da comissão técnica com os jogadores e do jogo que tá chegando pra quinta-feira, quem que deve estrear. Enfim, antes vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Já teve o sorteio de uma camisa, vou providenciar outro. Hoje tem uma boa notícia que eu vou contar no final do vídeo, beleza? Tem uma notícia surpresa pro final do vídeo. Fiquem aí, tem notícia surpresa, tem notícia... Eu tô alegríssima hoje porque essa surpresa até pra mim. Também vou pedir pra vocês curtirem aqui embaixo, já que tem notícia surpresa, e comentarem comigo aí nos comentários. Antes de ir pras notícias, vou perguntar pra você, se você não for no estádio, ou de qualquer outro lugar aí do Brasil ou do mundo, não vai no Pacaembu na quinta, não vai no domingo, onde que você vai assistir o jogo? Tá aí aqui embaixo o link na descrição da Network BG, que tem os canais pra assistir o jogo lá, liberado com assinatura, ó, baratinho, cabe no seu bolso com R$25. A partir dos R$25, você já consegue assistir todos os jogos do São Paulo, Libertadores e Estadual. O link tá aqui embaixo da Network BG. Fechou? Segue aí pra ver as notícias. Galera, vamos matar assunto primeiro aqui do Mito, porque Mito é mito, né? O Mito tá lá no Fortaleza pela Copa Nordeste, empatou com o CSA. E depois do empate contra o CSA, perguntaram pra ele... Bom, enfim, de várias coisas do próprio elenco dele com o Fortaleza. E em dado momento ele citou o São Paulo. E aí os jornalistas ficaram, oi, você sabe que jornalista adora esse tipo de coisa. Foi a deixa para perguntar ainda mais sobre o São Paulo. Daí o Rogério Ceni falou, olha, que tinha assistido o clássico, que entende o estilo do Sampaoli, do técnico do Santos. Falou que ficou uma semana com o Sampaoli lá no Sevilha, quando ele estudou para ser técnico de futebol. Ele teve uma temporada de mais de 6 meses passando pela Europa por vários clubes e o Sevilha foi um deles na época do Sampaoli. Ele falou que lembrava do estilo agressivo, dos treinamentos do Sampaoli com os jogadores, de passar uma filosofia agressiva. É um jeito mais, vamos, né? Tanto é que a história do Sampaoli demonstra muito isso nas seleções que ele passou, elencos rachados, enfim, mas também de resultados muito rápidos. Então, é uma carreira que tem muito a se dizer por esse estilo dele. E o Rogério Ceni citou isso e falou, olha, o Jardine, apesar dos apesares, ele tem nas mãos dele o melhor... Eu concordo em tudo que o Mito falou. Tem a melhor escalação dos últimos tempos do São Paulo. Tem Diego Souza, tem Pablo, tem Elinho, tem Hernanes, os meninos da base que são campeões. Então assim, ele tem muita variação tática. E na opinião do Mito, é aquela coisa do tempo, aquilo que a gente estava conversando no último vídeo, do tempo dele conseguir se achar com essas variações táticas do que fazer com esses jogadores. E, claro, deu uma elogiada no contexto geral do São Paulo. Foi isso repercutiu na mídia, repercutiu muito dele falando sobre Jardine e Sampaoli. Óbvio que quando a mídia repercute... Gente, o que tinha hoje de matéria da galera colocando São Paulo como se fosse a última bolacha... Não a última bolacha do pacote no sentido bom, mas aquela bolacha do pacote que a última bolacha tá toda quebrada lá embaixo, ninguém quer. Então, estavam falando do São Paulo como se já fosse o último dos últimos e tudo mais. E tá fora, mas
calma lá, não é assim, né? É comecinho de temporada, não vão deixar a mídia também botar a gente tão pra baixo, que tinha de notícia hoje que tava complicada. Vamos lá, próxima notícia. Galera, ontem a gente falou do Tuta, falei aqui de alguns jogadores que poderiam ser reaproveitados já pelo profissional. E desses jogadores, alguns que não foram reaproveitados ainda vão ficar na base por causa de condicionamento físico. E aí o Tuta era um que fosse esperado que subisse. No ano passado ele já ficou, inclusive, no banco de reserva no Campeonato Brasileiro algumas vezes, mas nunca chegou a atuar pelo profissional. E aí tava ali naquela, vai subir, não vai, o que vai acontecer? Porque alguns desses meninos da Copinha estão de férias que não tiveram as férias, daí eles foram direto. E agora é o seguinte, saiu logo pela manhã a informação de que o São Paulo estava negociando para o Frankfurt, aquele mesmo time da Alemanha que a gente jogou contra lá na Florida Cup. E daí que começou, será que veio da Florida Cup e tudo isso, essa negociação, enfim. E no final da tarde veio a confirmação, o Tuta foi vendido por 8 milhões de reais. Aí começa a discussão. 8 milhões de reais, uma joia que acabou de ser campeão da Copinha, de repente São Paulo poderia conseguir mais, deveria deixar aqui mais tempo, vamos discutir isso. Porém, foram 8 milhões de reais em 70% dos direitos do Tuta, 30% ainda sobre o São Paulo, ainda tem mais 3% por ser o clube formador. Então o que o São Paulo de Raí está pensando? Está pensando em valorização de jogador. O cara vai para um time que está bem no campeonato alemão, fica lá, vai bem, tem espaço, vai ter rodagem. Se lá por acaso não dá certo, é emprestado, tem mais rodagem, roda uma Europa, volta. Numa revenda, o São Paulo já está de olho nesse lucro da revenda. A transação começou em meados de dezembro. Daí o Tuta já esperava que fosse para a Florida Cup. Só que aí ele não foi para a Florida Cup, foi avisado que foi para a Copinha. E aí, durante a Copinha, eles continuaram conversando para ver o que ia acontecer em relação ao Tuta, esperaram o final da Copinha e aí eles finalizaram a transação. Então, é antiga, já haviam outros clubes de olho no Tuta, como tem vários outros. O próprio Gabriel acabou renovando porque estava sendo aliciado já por outros times e o São Paulo sabe que isso acontece, ainda mais quando você chega numa final, é campeão, tem título, artilheiros, enfim. Então, foi feita a venda. A torcida estava no Twitter, estava nas redes sociais falando muito em relação ao valor. Enxergue dessa forma, pensando na valorização e pensando que o Jardine já tem um elenco numeroso, então de repente o Tuta não fosse aproveitado nesse ano, de repente fosse esperar uns 2 anos para ele conseguir ter rodagem, ter espaço, ele atua como zagueiro lateral direito. Não sei se era aqui um momento de jogar uma responsabilidade na lateral direita, mas também é uma posição que a gente poderia precisar de um nome. Lembrando que ele é zagueiro de função, lateral direita é improviso, mas o Jardine o utilizava nessa função improvisado na base, quando foi campeão de tudo, e ele sabia se virar nessa posição. Então, vocês podem debater aí embaixo o que vocês acham do valor, se foi bem feito, pensando que a gente já tem um elenco numeroso, já tem um elenco, não estava nesse planejamento, e aí pensando na revenda e no lucro, o São Paulo decidiu vender o Tuta, campeão da Copinha. Quer dizer, foi novinho para a Europa, mas já fez história aqui no São Paulo. Galera, tenho aqui alguns números que vão deixar vocês enlouquecidos de ficar muito bravo. De 2009 para cá, ou seja, nos últimos 10 anos, o São Paulo disputou 107 clássicos. Desses 107, perdeu 52, venceu 28, empatou 27. Teve 34% de aproveitamento nos últimos 10 anos em clássico. Nas 10 vezes que disputou o mata-mata e teve clássico, foi eliminado nas 10 vezes que disputou clássico e mata-mata. Quer dizer, clássico também tá virando tabu, mata-mata ainda mais, né? Tá foda. Vamos lá. Contra o Santos foram 12 vitórias, 5 empates e 20 derrotas. Contra o Corinthians, 8 vitórias, 14 empates, 20 derrotas. Contra o Palmeiras, 8 vitórias, 8 empates, 12 derrotas. Quer dizer, não tá legal de ver. Quando começa o clássico, a gente já fica assim, tipo, nossa, clássico, pelo menos 17 de fevereiro eu já sei a data de cor, que é lá em Itaquera, São Paulo e Corinthians. O coração já fica assim. E o São Paulo parece que tem a moral de falar, não quero derrubar tabu, não quero vencer o jogo,
Prova disso ano passado, a gente com 1 a mais, o jogo inteiro a nosso favor, derruba esse tabu e o São Paulo falou, não, eu não quero. E tem tantos outros. O 3-0 ano passado aqui no Morumbi e o próprio 1-0, e aí tem que agradecer ao Aguirre que não perdeu do Corinthians em casa, mas já tem que xingar o Aguirre porque entregou o tabu do Palmeiras de 16 anos em casa, então são coisas que eu não gosto nem lembrar. Há de ser rebatido, porque o Jardine falou que existe um abalo emocional dos jogadores do São Paulo quando entram em clássico, eles ficam muito nervosos, muito rápido. Há de ser rebatido. Hoje, na reapresentação do São Paulo, antes de fazer treinos, a comissão técnica se reuniu em uma roda no meio do gramado, chamou todos os jogadores, fizeram uma grande reunião, conversaram durante mais de 30 minutos. O Jardine já tinha falado que ia conversar com os jogadores sobre isso, sobre ter mais estrutura emocional, ter mais aquela coisa de rebater, de ir pra cima, de não se entregar no jogo, de não ficar acolhido, né? Não se recolher, não se retrair. Tem que ir pra cima. O Jardine treinou algumas correções táticas. Depois do nó que ele levou, ele resolveu dar uma corrigida bacana, Jardine. E também algumas estruturas de armação de jogada, principalmente com laterais e pontas, chegando na linha de fundo, a versatilidade. Tá tentando achar maneiras diferentes de construir jogadas com esses jogadores. Foi isso, nenhuma novidade. Hernanes não deve estrear na quinta-feira no Pacaembu contra o Guarani. Por enquanto ele só está fazendo correção. A maioria dos jogadores também fizeram recuperação física. Como vocês já sabem, eles estão fazendo em 2 períodos. Então uma parte foi tática e a outra foi de recuperação física. Aí eu falei pra vocês que a mídia tá pegando no nosso pé. Saiu matéria do UOL, saiu uma matéria de não sei quem. Dos 4 grandes do São Paulo é que menos chuta gol, o São Paulo é que menos troca passes e tudo mais. E esse tipo de matéria, não que a gente não tenha que criticar, não é isso. Mas é que nesse momento é pra deixar o próprio torcedor já bravo, a gente já vai pro Pacaembu puto, a gente já xinga contra o Guarani, chega contra o São Bento, a gente já tá pedindo a cabeça. Então calma lá, se o cara tá treinando correção tática, vamos dar tempo. Não estou falando que eu tô feliz, eu estou falando que a gente tem que ter paciência se a gente quiser, e união como a gente teve em 2017, se a gente quiser ver alguma coisa diferente no São Paulo, é a minha opinião. Falando em elenco numeroso, em treino, Jonathan Gomes voltou e volta como opção. A gente discutiu muito em todos os vídeos aqui que o São Paulo precisa, inclusive tem lá no fórum da SPFC.net, antes de gravar, tava vendo um cara que escreveu que nem o Liseiro resolvia, que ele acha que o São Paulo tinha que contratar mesmo. Tá aí uma coisa que eu deixo pra vocês responderem. São Paulo tem que contratar um segundo volante? O Jonathan Gomes voltou de empréstimo. O Jonathan Gomes, que é da época do Mito, aqui quando ele foi técnico. Pensa, né? Na época que a gente já teve aqui como torcedor. Jonathan Gomes já foi nossa possível solução. Olha que sonho. Foi para a Arábia Saudita, passou o ano inteiro lá emprestado. Voltou, não estava no planejamento do São Paulo, mas como ele não teve proposta de empréstimo, de nada, São Paulo não conseguiu nada para ele, a diretoria falou, não, abraça o cara. Ele ficou as últimas semanas fazendo condicionamento físico, alguns preparos separados, e a partir da semana que vem ele volta a treinar com todo o elenco e fica à disposição do Jardine. Lembrando que uma das funções que ele sabe atuar é como segundo volante. Então, o Jardine ganha mais um nome, aí tem que lembrar se Jonathan Gomes é menos pesado ou mais pesado, qual que é o tipo de visão de jogo dele. Às vezes o cara conseguiu uma rodagem boa na Arábia Saudita, não sei, vou atrás dos números dele, inclusive, para saber. Mas é mais um nome aí nesse elenco do Jardine. A gente sofria com elencos que não eram numerosos. Agora não pode reclamar de falta de jogador. Se tem qualidade todos, eu não sei. Mas de repente é aquela peça que falta, um lateral direito que segure a bronca no sentido de da bola não passar e não ser uma avenida, mesmo que ele não seja ofensivo. E um segundo volante que faça aquela ligação crucial. É isso que precisa encaixar, ao meu ver, é isso que tá faltando. Só para falar rapidinho, o Vitor Ferraz deu uma comentada sobre a negociação com o São Paulo. Fechou mesmo, não tem mais nada, ele vai ficar mesmo com o Sampaoli. O
Santos tá tentando contratar o Cueva, então assim, notícias rapidinhas. Eu falei que tinha uma notícia surpresa e tchan, 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 tchan. Qual que é a notícia surpresa? Vai ter Libertadores sim! Esse canal vai transmitir as narrações ao vivo. Se você tá no Japão... Ó, quase caiu. Se você está no Japão, se você está na Alemanha, se você está na Argentina, se você está no Nordeste do Brasil, se está no Sul, se está em São Paulo, mas não vai no jogo, o primeiro jogo é fora, nós estaremos transmitindo a narração das Libertadores aqui ao vivo. 15 minutos antes do jogo já estaremos aqui com as escalações e o pré-jogo. Você interage comigo, participa nos comentários. Ao vivão, vamos sofrer juntos. Daqui 7 dias, contagem regressiva para Libertadores. E a outra notícia é que vai ter vlog sim. Eu estreio o vlog pro Campeonato Paulista no Pacaembu agora contra o Guarani. Se você for no Pacaembu, me vê lá, manda um oi que você aparece aqui no canal. Fechou? Se você não for no Pacaembu, assiste pela Network BG. O link tá aqui embaixo. Você pode assistir por lá o Campeonato Paulista e a Libertadores comigo. Tá fechado? Tá super fechado. Eu conto com a audiência de vocês, que foi uma correria, mas vai dar certo. Vamos assistir juntos. Eu já tô nervosa, gente. Eu não vou perguntar agora não. Depois de domingo eu pergunto o palpite de vocês pra Libertadores. Ou seja, Guarani, São Bento. É treino porque o que vale mesmo nos nossos corações, a gente não quer admitir, é a Libertadores. Beijo!